Bom dia, senhores. Vamos começar a nossa primeira aula online do ano de 2021 lá para o Fundamental 1. Muito bem, para começarmos a aula ou começarmos o ano de um jeito bem diferente, nossa primeira aula não haverá um jogo, mas sim o que vamos estudar ou como vamos estudar a educação física nesse primeiro momento. É necessário fazer uma aula assim, expositiva, para que pais, mães, cachorro, papagaio, vô, avó, a família inteira consiga compreender qual é o processo de ensino da educação física. Assim, durante o ano, todos nós conseguimos nos desenvolver pelos jogos, pelos esportes, pelas lutas e de uma forma que seja uma aprendizagem significativa para todos lá, seja do primeiro, do segundo, terceiro, do quarto ou do quinto ano. Tudo bem? Então, para facilitar a nossa aula, hoje eu vou pedir para você, que é aluno novo, para você que é aluno antigo, tem que lembrar lá que eu sou o professor Diego, professor de educação física. E que você precisa estudar educação física. Não é apenas o momento de passatempo, o momento que eu vou brincar, mas sim um momento de estudo como qualquer outra disciplina. Como assim, professor, qualquer outra disciplina? Sim, um momento de estudo como a disciplina de matemática, um momento de estudo como a disciplina de português, um momento de estudo como qualquer outra disciplina é necessário para a educação física. Para isso, a gente vai entender hoje o que é essa educação física, então, que a gente precisa estudar. Para isso, você vai correr aí na sua casa, pega um papel e um lápis, uma caneta, lápis de cor, e você vai tentar seguir alguns passos aqui comigo. O... Vamos falar um pouquinho da agricultura. Pega lá esse materialzinho e tenta seguir comigo, porque vamos plantar uma árvore. Mas para facilitar, não vai ser esse agricultor. Deixa eu colocar aqui. Ah, agora sim, agora melhorou. Vai ser o professor Diego. Então, o professor Diego é o agricultor e você vai desenhando aí a árvore que o professor Diego vai tentar plantar para todos nós do Fundium. Tudo bem? Pegou aí o seu papel em branco, a sua folha sulfite, seu caderno, o lápis de escrever, lápis de colorir, se quiser depois colorir, porque é uma coisa bem interessante que você vai fazer. Um estudo bem interessante. O conceito que é baseado na base nacional comum curricular. O que a educação física estuda, seja aqui em Curitiba ou lá do outro lado do Brasil, certo? Então, muito bem, nós temos lá o nosso solo. Desenha aí no teu papel esse solo. Pode desenhar. Mas por que desenhar esse solo? Porque o professor Diego, ele vai para a escola e daí ele não escolhe assim, hoje eu vou, é futebol que nós vamos fazer. Hoje é o jogo do minuto, que nem foi no ano passado. Ah, hoje vai ser basquete. Não é assim que funciona. Existe um elemento básico a ser estudado na educação física, uma ideia geral básica, ou de um jeito bem bonito, um objeto de estudo da educação física. Talvez tudo isso seja muito difícil. Então, para a gente entender, temos que compreender que a educação física pode ser uma sementinha. O nome dessa semente para brotar a árvore do conhecimento da educação física na nossa brincadeira de hoje é movimento. Movimento. Se você quiser copiar aí, pode copiar. Se você não entende ainda, não consegue escrever, não tem problema. Pede para o pai, para a mãe, para o cachorro, para o papagaio, te auxiliar para saber que é um movimento. Então, o professor Diego, se fosse um agricultor lá, ele colocaria uma sementinha do movimento. Na nossa educação física, nós fazemos movimentos. Após termos esse movimento,
uma árvore começa a crescer. Então começa esse tronco aí para cima. E como ele funciona? Com as práticas corporais. Começou a crescer lá a sementinha que o professor Diego colocou lá na aula de educação física, que é a semente do movimento, você começa a praticar de várias formas. Você começa a praticar de várias formas várias atividades físicas. Lembrando que uma atividade física pode ser qualquer atividade que exista um gasto de energia. O que é isso? Se você ajudar a tua mãe, o pai, o cachorro, o papagaio aí a lavar a louça, a varrer a casa, você está fazendo uma atividade física, você está fazendo uma prática corporal. Essa tua arvorezinha lá de brincadeira está crescendo. Na verdade, a gente vai ver que essa arvorezinha não é tão de brincadeira assim. Mais para frente você vai compreender que são os seus gestos motores que são essa arvorezinha. Quando você precisar lá do gesto de lançar, é só você ir na arvorezinha, você tem o gesto de lançar. E assim por diante. Mas isso deixa lá para o sexto, sétimo, oitavo, quando você for um pouco maior. Agora você tem que entender que é importante fazer a atividade física, que são as práticas corporais. Mas aonde que entra então a aula do professor Diego? Eu faço lá, eu gosto de brincar, de correr, saltar, eu faço a aula, mas para que serve? Para brotar ou florescer, primeiro, a continuação dessa árvore, que são os galhos. Os galhos são definidos pelo MEC, não é pelo Colégio Novo Éden, e sim pela essa base comum curricular nacional. Então, você aprende esses galhos, ou você desenvolve esses galhos lá no Acre, no Rio Grande do Norte, em Curitiba, porque é uma base nacional, que é por base 5 temas. O tema dos jogos, por exemplo. O tema dos jogos é aquele tema que a gente conversou ano passado. Foi com os Jogos do Minuto que você passou aí sua pandemia, se você estava na escola, com os primeiros desafios do primeiro bimestre lá com base, alguns desafios de dança, desafio de esportes desconhecidos ou que não são tão populares. Daí o jogo do minuto 1, jogo do minuto amador, jogo do minuto pro. Então, com base nessa base comum. Ainda existem outros galhozinhos. São as lutas, são as ginásticas, os esportes e as danças. O que eu preciso compreender que existem esses galhos, ou essa parte do estudo da educação física, para que você consiga ter os frutos. Ter os frutos. Por exemplo, o que seria um fruto da dança? O balé. O balé é um fruto da dança. Outro fruto da dança, por exemplo, o jazz. Aqui no colégio você tem essa vertente do balé. Então, dança, balé. Lutas é bem conhecido. Isso o karatê seria um fruto da luta. Dessa nossa árvore fictícia, dessa nossa árvore de brincadeira. Vá desenhando essa árvore, porque a nossa tarefa de hoje, lá no fórum, você vai tentar me colocar o maior número de frutos na sua árvore. Claro que você não vai pesquisar na internet. Você vai tentar lembrar, com o auxílio dos pais, das mães, do vô, da avó, do seu familiar que esteja aí com você. Qual seria um fruto dos jogos? Como o professor já falou, o jogo do minuto é um dos frutos do jogo. Outro jogo que poderia ser o jogo de cartas, o jogo de Uno, é um jogo. As ginásticas, quais seriam os frutos da ginástica? Existe a ginástica artística, por exemplo, que é aquela que eles dão as piruetas, para você entender bem simples. E os esportes possuem os seus frutos. Qual seria um fruto de esporte? O futebol. Quanto aos esportes, é o que nós vamos estudar esse ano, com base nos primeiros bimestres nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, não é Tóquio 2021.
Tóquio 2020, a Olimpíada que foi cancelada no ano passado e que esse ano ocorrerá lá no Japão. Então falaremos desse galho esse ano, não do galho dos jogos, mas sim do galho dos esportes, da vertente dos esportes. Já sabemos que existe ali, por exemplo, o fruto do futebol, mas podemos conhecer o fruto do atletismo, o fruto de outros esportes que existem nas Olimpíadas. Você vai passar por vários esportes. Talvez você já conheça, talvez você não conheça, mas aí que está o nosso processo educativo da educação física. É aonde você vai praticar os esportes como meio ou os jogos pré-desportivos para essa idade, que é o Fundamental 1. Você vai praticar aí com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, esses jogos pré-desportivos que são com base nos esportes dos Jogos Olímpicos. Então, para a aula de hoje, lá no fórum, você não vai precisar entregar nada para o professor. Você tem que compreender lá que existe o galho dos esportes. Como eu falei, qual é um fruto desse esporte? O futebol. Eu quero que você coloque aí, tanto nos esportes, como nas danças, como nas ginásticas, nas lutas e nos jogos, o maior número de frutos. Como você vai fazer isso? Você desenha lá na tua árvore e depois você escreve aí para o professor ali no fórum, como resposta. Resposta do quê? Não de uma pergunta. Mas eu quero ver qual o número ou qual é o seu conhecimento na área de educação física antes das aulas de 2021. Quero ver quantos esportes você conhece. Lembrando, não vale ir lá na internet, pedir para o pai, para a mãe, para o cachorro, para o papagaio, colar lá da internet. Tenta vocês aí fazer um levantamento, a família inteira. Quantos esportes vocês conhecem? Quantas lutas? Quantas danças? Quantos frutinhos de cada galho você conhece? Tudo bem? Faça isso lá, aproveite também o período de carnaval para fazer isso, juntar a família e tentar fazer com que a árvore fique bem frutífera e bem colorida. E manda as respostas lá dessa árvore. Ah, eu consegui futebol, eu consegui vôlei, eu consegui basquete e todas as outras lá no fórum, que daí eu dou o retorno para você lá, certo? Fique com Deus. Nos vemos na próxima aula, já entendendo um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos e qual vai ser a nossa vivência durante o ano. Abraço, fique com Deus.